amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os acolhemos em nosso canal. Acabamos de começar o tempo comum neste ano C do ciclo litúrgico, em que o Evangelho dominical é o de São Lucas. Mas neste final de semana será usada uma passagem de São João, por ser o único que a relata. Trata-se das bodas de Caná. João, capítulo 2, versículos 1 a 11, revelam muito sobre a identidade de Jesus, especialmente sua identidade como o noivo ou o esposo da humanidade. O texto é o seguinte: naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Este último versículo nos dá a pista para entender por que esta passagem de João é escolhida para o início do tempo comum no ano C do Evangelho de Lucas. Por se tratar do primeiro milagre no ministério público de Jesus. João fala em sinal, pois usa esse termo para descrever os milagres realizados pelo Cristo, procurando deixar-nos perceber que esses sinais exteriores, visíveis, são sinais de uma realidade invisível, contém um significado invisível. Uma boa pergunta para começar a nossa reflexão pode ser a seguinte: por que Jesus realiza esse milagre em particular como o primeiro dos seus sinais? Poderia ter feito um exorcismo para focar em sua missão de conquistar o demônio? Poderia ser uma cura para sublinhar seu poder sobre o corpo e seu cuidado para com os sofredores? Poderia ter sido a ressurreição de um morto, se quisesse mostrar que nele a corrupção da morte será vencida. No entanto, o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho numa festa de casamento, a pedido de sua mãe Maria. Em nossa resposta, uma primeira linha de pensamento pode ser a seguinte: a Sagrada Escritura começa e termina com um casamento, o de Adão e Eva no Jardim do Éden e o banquete do Cordeiro no Apocalipse. Ao longo de toda a Bíblia, o casamento é o símbolo da aliança que Deus deseja fazer com seu povo escolhido. Deus é o noivo e a humanidade a noiva amada, que ele busca sem cessar. Quando Israel quebra a aliança, e o faz tantas vezes, é comparada a uma esposa infiel. Por exemplo, pelo profeta Jeremias, nos seus capítulos 2 e 3. Mas Deus promete trazê-la de volta, desposá-la numa aliança para sempre, através do profeta Oséias, no capítulo 2. Para ingressarmos numa segunda linha de pensamento, é importante conhecer alguns detalhes sobre os casamentos judaicos no primeiro século.
A festa de casamento era longa. Não durava como hoje uma tarde ou uma noite, mas uma semana inteira. Era uma festa em que família e amigos se reuniam para celebrar. Jesus e sua mãe haviam sido convidados para essa festa de 7 dias em Caná, onde se celebrava um casamento. Numa ocasião assim, é fácil imaginar que poderia faltar comida ou bebida, conforme o apetite dos convidados e a prudência dos anfitriões. E é justamente isso que acontece. Então, passamos do contexto à nossa passagem. Maria, como boa mãe, percebe que o vinho se esgotou e chama a atenção de Jesus com um pedido implícito para que ele fizesse algo a respeito. Ela não mandou Jesus resolver o problema, apenas apresentou o problema a ele, dizendo-lhe: eles não têm mais vinho. E qual foi a resposta de Jesus? Mulher, o que isso tem a ver comigo e contigo? Assim está no grego original. As traduções muitas vezes, no entanto, apontam apenas a primeira parte. Mulher, o que isso tem a ver comigo? E isso parece anunciar uma certa oposição entre Jesus e Maria. Na verdade, Jesus estava como que dizendo: esta situação não concerne a nós. Uma constatação bem normal, uma vez que eram convidados e não os anfitriões da festa. Estes é que tinham a responsabilidade de resolver o problema. Mas, logo a seguir, vemos Jesus dizer algo mais. Minha hora ainda não chegou. Já vimos em outras postagens do nosso canal que quando São João fala na hora de Jesus, refere-se à paixão e morte, à hora da cruz. Pois bem, Maria aponta a falta do vinho na festa e Jesus não se limita a tratar disso, mas menciona a hora de sua paixão e morte. Qual é o link entre uma coisa e outra? Os israelitas tinham a expectativa de que, quando chegasse a hora da salvação, haveria uma festa de vinhos finos e todas as nações se fariam presentes. Quando tomassem desse vinho e comessem do banquete sacrificial, seus pecados seriam perdoados e a morte desapareceria da face da terra. Na tradição judaica, isso era chamado banquete messiânico, ou seja, banquete do Messias, e era particularmente caracterizado pela abundância do vinho. O capítulo 25 do profeta Isaías fala disso. Maria sabia quem era Jesus, por isso se dirigiu a ele. No contexto dessa expectativa judaica da vinda messiânica, é que Jesus percebe implícita na frase de Maria uma revelação de sua identidade como Messias. Ao fazer um milagre, Jesus estaria começando o tempo do banquete messiânico. Portanto, Jesus responde: ainda não está no tempo do banquete. Minha hora ainda não chegou. Contudo, como bom filho, obediente à mãe como todo judeu, Jesus resolve o problema. Com isso, realiza um sinal que aponta para o futuro, quando realizará plenamente a sua missão, quando sua hora terá realmente chegado. Por isso eles chamam os servos que enchem as talhas ali existentes com a água e esta é transformada, não em alguns litros, porque são 6 talhas de 100 litros mais ou menos cada uma. Em centenas de litros a água é transformada. Esse vinho é levado ao mestre que prova e vai imediatamente ao noivo. Aquele que estava se casando é a palavra grega usada, nymphos. Por intercessão de Maria, Jesus assume o papel do noivo, que deveria ter providenciado a quantidade suficiente do vinho. E Jesus milagrosamente muda a água em vinho. Por um lado, isso está revelando que Jesus, além de Rei de Israel, Messias, Salvador, Filho de Deus, é também o noivo. No Antigo Testamento, este noivo, que instauraria a salvação, é o próprio Deus.
Os profetas descrevem Deus como o divino noivo ou o divino esposo. De modo que o casamento em Caná contém a revelação tanto de que Jesus é o Messias, como de que é o próprio Deus. Está se iniciando o banquete do Cordeiro, o banquete do reino de Deus, em que Jesus nos resgatará por seu imenso amor. Seu ato de amor na cruz cobrirá a multidão dos pecados, como diz Pedro em uma de suas cartas. O amor divino do noivo divino salvará a humanidade dos seus pecados. Mas ainda não está na hora da cruz. O ministério público de Jesus está apenas começando. O sinal que ele realiza aponta para o futuro, prefigura o futuro. E muitos dos que tinham começado a ser seus discípulos acreditaram nele. Em conjunto com essa passagem do Evangelho de João, temos o livro do profeta Isaías, capítulo 62. Isaías faz aí uma profecia sobre a Nova Jerusalém e sobre o tempo de salvação que virá. Jerusalém, que é descrita por ele como uma mulher, uma noiva, será muito mais gloriosa do que no tempo do rei Salomão. E ele descreve Deus como o noivo ou o esposo divino. Isaías profetiza que Deus não descansará até salvar Jerusalém e torná-la uma tocha ardente que todas as nações verão. A cidade será chamada com um novo nome que o Senhor lhe dará. Não mais será chamada a desolada, mas minhas delícias, a desposada. Como um jovem desposa uma virgem e se rejubila com ela, Deus se rejubilará em Jerusalém. Portanto, Isaías descreve o matrimônio de Deus com Jerusalém. Ela receberá um nome novo, será vestida como uma rainha com um diadema real, por se tornar a esposa do rei. Aliás, nos tempos modernos, a jovem que se casa também assume o nome do esposo, querendo. Esse casamento de que fala Isaías é a aliança entre Deus e seu povo. O povo de Israel está sendo personificado na cidade de Jerusalém. É uma aliança nupcial. No tempo do pecado, da quebra da aliança, Jerusalém era chamada a abandonada, a desolada. Quando Deus vem salvar, Jerusalém é a desposada, desposada por seu Criador. Em uma aliança nova e eterna, aliança de Deus com o seu povo e de Cristo com sua igreja, a nova Jerusalém, a nova Sião, a nova noiva do divino noivo. No casamento judaico, a noiva vestia roupas especiais que, segundo a tradição, a faziam parecer com a nova Jerusalém. Usava inclusive um diadema de ouro decorado com a cidade de Jerusalém. Era o que nós chamamos hoje de a grinalda. Cada homem judeu era como um novo Adão e cada mulher como uma nova Eva e uma nova Jerusalém. Até algum tempo, na vida da igreja, também havia o costume de se colocar a melhor roupa para a missa, sempre que a pessoa podia ter uma roupa separada daquela que usava no dia a dia. Pois ia participar do sacrifício de Cristo, o matrimônio de Cristo, que se entregou por sua igreja. Por isso o padre diz antes da comunhão: felizes os que foram convidados para o banquete do Cordeiro. E está aludindo ao capítulo 19 do livro do Apocalipse, que no grego original não falava apenas em banquete do Cordeiro, mas em banquete matrimonial do Cordeiro. É o que cada missa é. E para complementar essas nossas observações, olhemos como os padres da igreja viram as bodas de Caná. Quando falamos em padres da igreja, se trata dos escritores dos primeiros séculos que se distinguiram pela sua santidade de vida, pela excelência e pela retidão da doutrina e mereceram receber da igreja esse título tão expressivo de padres da igreja. São grandes cristãos dos 8 primeiros séculos depois de Cristo.
que contribuíram para a edificação da igreja em suas estruturas primordiais. Conduziram fielmente os cristãos dos primeiros séculos com a força da sua palavra e da sua vida de fé, muitas vezes até uma morte heróica. Eram papas, teólogos, mártires. Entre eles temos Cirilo, bispo de Jerusalém, que viveu no século IV. Cirilo afirmou que Jesus em Caná transformou a água em vinho uma vez por sua palavra. Por que não creríamos nele quando transforma o vinho em seu sangue? Convidado para um casamento comum, Jesus realizou esse milagre. Não deveríamos estar muito mais prontos para reconhecer que, aos filhos da sua noiva, a igreja, na sua festa matrimonial, ele quis garantir o gozo, a posse do seu corpo e sangue? A Eucaristia é a verdadeira festa de casamento. E o milagre de Caná prefigura o milagre da transubstanciação, da transformação verdadeira e real do pão e do vinho no corpo e no sangue, alma e divindade do Senhor Jesus Cristo. E Santo Agostinho, por sua vez, ensinou que cada celebração da Eucaristia é a celebração das núpcias de Cristo e da Igreja. O filho do rei, que também é rei, toma sua esposa, a Igreja, que são todos os seus membros, e juntos participam deste banquete nupcial. A Santa Missa, diz Agostinho, não é uma obrigação a cumprir, é a celebração do mistério nupcial do amor de Cristo pela Igreja, que somos nós. Por essa nova aliança, Jesus se torna uma só carne com a humanidade na sua Igreja. E por nosso batismo, estamos desposados com Cristo, assim como a noiva com o noivo. Meditemos muito sobre isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, a sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.